Meu pai foi o primeiro da geração que se formou agrônomo. E toda vez que a gente conversava, eu também fui pegando esse gosto. A gente desde molequinho vem para cá, participa da fazenda ativamente sempre. E eu fui o primeiro da família dos Arantes a virar agricultor. Mas o legal da fazenda é que a gente não tem outra fonte de renda. Então desde o meu avô, né, para trás não, meu bisavô já tinha outra, ele gostava de outro tipo de negócio. Mas desde o meu avô sempre a gente viveu em função da fazenda. Como a gente cresceu ativo na fazenda, e sempre o pai, a mãe, todo mundo orientando a gente, né? Então todas as férias a gente ficava na fazenda, todo fim de semana ficava na fazenda, você começa a entender melhor quais são os problemas da pecuária. E o grande problema é entre safra, né? Então a gente sempre fala, ó, é hora de engordar boi nas águas, na seca, como é que você vai engordar? Isso na década de 80, né, não tinha confinamento, não tinha suplementação, isso era muito fora da realidade, né? E quando eu me formei, quando eu saí da faculdade, eu tentei procurar alguma coisa que resolvesse o problema da seca. Essa era a minha ideia. E meu pai sempre teve uma filosofia que boi tem que comer pasto, boi não tem que comer grão, né? Então às vezes a gente é até mal entendido em vários grupos que a gente participa por causa disso, né? A filosofia nossa é boi a pasto, sempre foi, desde a época do meu avô. Meu avô gostava muito de pastarias boas, meu pai pegou essa filosofia e eu continuei com essa filosofia. O que consiste o São Mateus? Em áreas de veranicos fortes, baixa fertilidade, quente, baixa altitude e solos arenosos, principalmente, que ele foi desenvolvido a fazenda, para entender bem a fazenda tem de 10 de argila a 70. A estação da Embrapa foi montada no solo de 10%, que é o que representa a região. E como é que a gente começou a olhar a seca? Uma vez eu estava em São Paulo, eu trabalhava, fazia estágio numa corretora e muito ruim. São Paulo para mim nessa época foi muito ruim, eu não gostei de São Paulo, né? Foi uma coisa que passei muito mal lá, não gostava do serviço, não conseguia desempenhar, nada. E aí caiu na minha mão um folheto de uma palestra que ia ter em Ponta Grossa. E um dos palestrantes era o Chico Holandês, o Aki van der Veen de Maracaju. Isso foi em 96. E naquela época ele fazia integração, ele misturava soja com boi. Pôs as produtividades, eu fiquei animado com aquilo, falei, pô, esse negócio é interessante, vou lá visitar esse cara algum dia. Não deu 15 dias, eu pedi demissão da corretora que eu estava trabalhando e vim para Mato Grosso. Cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, peguei meu pai e fui para lá. Na hora que eu comecei a conversar com o Aki e ver o sistema dele, eu falei, eu acho que é esse negócio aqui que eu achei, é por aqui a coisa. Então a integração lavoura-pecuária me despertou em 96, quando eu saí da faculdade, porque eu fui trabalhar num lugar que era ruim e que eu não estava satisfeito. Caiu uma oportunidade na minha mão e eu consegui enxergar sem enxergar, né? Porque você não sabe direito se era aquilo, né? Eu fui falando com ele, falei, que eu sou da região de Três Lagoas, eu não sei se lá dá soja. Ele falou, a soja dá em qualquer lugar, é que nem braquiária. Né? Ele falou, a soja é uma cultura muito rústica, aqui também era uma região de Maracaju que não dava soja. A gente passava pela região de Dourados, quando vinha do Paraná, que ele é da região de Paraná, ele viu uma soja muito superior, chegava lá em Maracaju, uma sojinha mirradinha, ele falou, será que algum dia eu vou conseguir produzir soja bem aqui? Então ele me contou essa história, ele falou, a soja é uma cultura que nunca me deu prejuízo, no máximo ela paga as contas. Eu falei, então vamos investir nisso aí. Então nessa situação, pouca chuva, solos arenosos, veranicos, baixa altitude, você tem que preparar o solo melhor para receber a cultura da soja. Então o São Mateus entende que você tem que formar o pasto antes da lavoura. Como que funciona isso? Você faz um preparo como se fosse fazer uma lavoura de soja. Faz as correções, faz tudo certinho, tá? Todo o processo, os terraços, nivela bem o terreno, todo o processo como se fosse fazer uma lavoura de soja. Só que em vez de você plantar a soja, você planta o pasto.
Porque o pasto vai te ajudar a estabilizar o solo, vai reciclar mais nutriente, vai colocar matéria orgânica no sistema, vai desenvolver sistema radicular e vai ter uma palhada muito boa para você fazer plantio direto e melhorar essa parte térmica, né, que é tão importante para a raiz da soja. Todo mundo é unânime em falar que os 2 primeiros anos de soja nessas áreas marginais é horrível. O cara toma prejuízo se começar plantando. Ou mesmo com arroz, porque às vezes o arroz dá, não dá, ou é mais barato, né? Por que entrar com a pecuária? Porque a pecuária, que nem eu falei para você, em 6 meses, fazendo uma correção de soja, te dá de 30, se você for muito ruim e errar muito, que pode acontecer com o agricultor, a 60 arrobas por hectare. O último cliente que a gente atendeu e fez essa recuperação, ele tirou 30 arrobas em 3 meses. Ele gastou R$4.000 na área de insumos, fora o maquinário que ele tinha. Então óleo diesel, semente, correção, tal. 30 arrobas a R$130. Em 3 meses ele já recuperou o dinheiro. Então esse é o objetivo. Então se você considerar que você em 6 meses ou em 12 meses paga o custo da reforma com a pecuária, a soja entra de graça no sistema. De graça como? O que a gente percebeu, inclusive a gente acabou de colher uma área agora, essa área foi feita no São Mateus. Eu tenho área de 15 anos de plantio direto sem São Mateus e essa área já tem 2 anos de soja, esse foi o 3º ano de soja no sistema São Mateus. Já passou o potencial da área de 15 anos. Então veja só que interessante, a hora que você entra com São Mateus, que você faz o São Mateus e paga a renda com o gado, ou paga essa reforma com o gado, a soja já entra com potencial máximo de produção. E aí teve um pouco de ousadia, de acreditar mesmo, de chegar e falar assim, não, plantar soja numa região onde ninguém planta, esse cara é doido, né? Mas eu tinha convicção que isso ia dar certo, que isso não ia dar errado, né? Demorou, penou, mas hoje a gente está colhendo bem, né? Mesmo com a diversidade grande da região, né? Hoje eu posso falar para você que a cultura está estabilizada, é rentável, né? Meu pai acreditou, minha mãe acreditou, a família acreditou, falou, me deu o voto de confiança, né? E aí a gente foi tocando o projeto. Então São Mateus nasceu do Chico Holandês, que veio aqui em 2007, 2006, e a Embrapa também na mesma época. 5 anos depois a gente conseguiu estabilizar o sistema, 2012. Foi quando o sistema da São Mateus foi estabilizado. Hoje nós estamos colhendo média de 60 sacas por hectare, né? Então esse foi o ganho, de 35 para 60. Isso com formação de equipe, né? Com o apoio da família, né? O meu gerente veio aqui e somou muito para que isso acontecesse também. O que a gente quer é isso mesmo, que é quem vem aqui e queira adotar o sistema, é quem tem interesse mesmo, né? A gente quer realmente transferir 100% da tecnologia. A gente quer que você dê certo, que você consiga ter o mesmo sucesso que a gente teve na São Mateus.